Maravilha! Começamos o nosso programa Uma História de Sucesso. Tudo bem com você? Espero que sim, né? Que você esteja bem nesta segundona, né? Agora vamos começar conversar com a Aimee Pena, né? Lá de Brasília, que vai falar aí para nós a sua história. Vamos falar sobre tudo hoje aí. Vamos chamar aqui a Aimee Pena para você, a escritora Aimee Pena, lá de Brasília. Mas antes da Aimee chegar, eu quero falar para você, se inscreva no meu canal, youtube.com/RodrigoTV, youtube.com/RodrigoTV, ou segue a gente lá no Instagram, né? @uma.história.sucesso. Transmissor. Reativo. Mostrar. Mudar. Foto. Etiqueta. Fechar. Estamos em. Continue. Adicione um. Mais. Botão. Aguardando aí a escritora Aimee Pena aqui com vocês. Adicione um comentário. Continue. Estamos informando. Continue. Adicione. Mais. Salas ao vivo. Botão. Início. Botão. Instagram. Salas ao vivo. Botão. Mais. Botão. Adicione um sinal com a mão. Confortario entrou. Continue. Confortario entrou. Sinal com a mão. Adicione um comentário. Sinal com a mão. Continue. Confortario entrou. Olá, boa tarde, Confortário. Sinal com a mão. Adicione um comentário. Sinal com a. Confortario. Continue. Confortario Estamos entrou. aguardando aí a Aimee Pena, lá da cidade de Brasília, com vocês aqui nessa tarde de segunda. Boa tarde para você que chega. Sinal com a mão. Apenas livros. Sinal com a mão. Apenas livro. Visualizar. Janela pop. As pessoas entraram. Olá, tudo Olá, bom? Aimee, Boa como vai? Como- tarde. Boa tarde, como que você vai? Que bo... Estou bem, e você? Como foi de tarde aí? Beleza, eu tava tirando uma sonequinha, né, descansando da vacina, né, que eu me Ah, vacinei. gente, e aí, como é que você tá depois da vacina? Tô bem, né, muita dor no braço, né, mas já tomei a vacina, já tô livre. Eu já tomei a segunda dose hoje, né? E tava descansando da vacina. Nossa, você tá muito chique, que eu não tomei ainda não. É porque assim, né? Não chegou a minha idade ainda. Dizem que os 20 anos não vai demorar. Ai. Minha Menina, mãe não entendeu a piada, não. aham. Menina, o que você me conta? Nós vamos falar sobre árvore genealógica, é isso que você vai falar para nós? Conta tudo para nós. Isso! Bom, como o pessoal, o seu. Assim, vamos dizer como o povo diz, né? Vamos começar do começo. Oi, pessoal, oi, Juninho. Juninho entrou. Depois eu quero que você chame o Juninho aqui pra bater um papo com ele. Hum. Bom, o pessoal vai entrando aí. O seu pessoal não me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou a Aimee Pena, eu sou historiadora e escritora. Boa noite. Eu escrevo livros infantis, eu sou de Brasília, capital do país, né, do Brasil. E eu vou me descrever. Bom, eu sou, assim, eu sou clara, né? Ah, eu costumava dizer quando eu era criança que eu era, assim, amarela. Uhum. Mas eu acho que a gente... Mas, assim, eu acho que eu deixei um pouquinho de ser amarela, eu tô mais pro branco. Eu tô mais parecida, assim, com a sua cor. Uhum. Tenho um cabelo grande. Meu cabelo geralmente fica bem abaixo da cintura, mas esses dias eu dei uma toradinha nele, né? Então ele tá assim, um pouco abaixo, quase na altura da cintura. Ele é liso, uma cor bem clara, assim, um castanho claro, apesar que a iluminação do celular aqui não dá para ver muito bem. E como ele é muito liso, ele não segura nem quando eu amarro, aí o que eu faço? Eu enrolo ele antes dele secar. Aí ele fica com as pontas enroladas. E hoje ele tá bastante enrolado nas pontas.
porque eu esqueci, eu dormi com ele amarrado sem querer. E hoje, especialmente, eu tô usando um batom, que é aquela cor que o pessoal antigamente chamava de carmim. Estou usando um óculos, assim, ele é meio comprido, estilo, deixa eu ver, gente, estilo surfista, né? Que ele é mais retão e ele é largo do lado. E é da cor praticamente da minha blusa. Uma cor assim, meio laranja, meio salmão, não sei, é mais ou menos por aí. E eu vim aqui hoje para a gente falar sobre genealogia. Muita gente não entende, não sabe o que que é genealogia. Bom, isso é normal, né, gente? Não é feio não saber o que é genealogia. Geralmente, quando eu participo de algum programa, alguma coisa, eu falo dos meus livros, eu gosto de falar de genealogia, mas a gente acaba falando mais de livro. E o legal é que hoje a gente vai fazer um negócio diferente, né? A gente vai falar sobre uma coisa que quase ninguém fala. Quando eu era mais nova, porque assim, eu comecei a mexer com genealogia quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Então, assim, né? Tirando meus cabelos brancos, vamos fingir assim que sou bem novinha. Não tem muito tempo, não. E aí, eu tive a visita várias vezes de um irmão da minha avó. Dizem que eu sou a cara da minha avó. Eu não a conhecia, a mãe do meu pai. E eu sempre tive essa meio que uma fixação, né? Porque eu não conhecia ela e tal. E aí o irmão dela vinha aqui de vez em quando na minha casa. E ele sempre me pedia para ajudar a fazer a árvore genealógica da família, escrevendo para ele a parte daqui da minha família. E aí eu acabei gostando da ideia e passei desde então a fazer a minha parte da minha pesquisa. E aí eu sofri bastante nesse tempo todo, porque nem todo mundo da família gosta disso. Na verdade, a maior parte da família não gosta dessas coisas. E muita gente criticava. Ah, mas pra que que você faz isso? Ai, que coisa chata e tal. E eu recebi um montão de críticas. As pessoas não sabiam o que que era e criticavam bastante. Mas era aquele negócio, né? A pessoa não sabia o que era. E aí, quando eu começava... Oi, minha irmã! Minha irmã acabou de entrar, a Enia. E aí eu começava a contar sobre a genealogia e as pessoas passavam a gostar. É aquele negócio, né? A gente só não gosta daquilo que a gente não conhece. Dificilmente a gente, depois que conhece alguma coisa, a gente, né, passa a desgostar daquilo. Você teve muita dificuldade no começo para trabalhar com esse assunto? Pois é. Assim, como a genealogia é o estudo da árvore genealógica, né, das linhagens, da família e tal, eu era muito criança na época, então eu pedi ajuda pro meu pai. Aí eu ficava perturbando o meu pai, né? Pai, qual é o nome dos seus irmãos? Aí eu anotava no caderninho. Tinha um caderno aqui, minha mãe depois jogou fora. E aí eu anotava, né? O nome dos irmãos do meu pai. E aí eu ficava assim, gente, mas como assim? Minha mãe, minha avó pariu 10, né? E aí eu ficava, ué, mas da família do meu pai, é meu pai mais quantos? E eu nunca conseguia contar. E aí eu fiquei naquela curiosidade, fui me aprofundando, né? Meu pai ia me contando algumas coisas, minha mãe, eu perturbava bastante eles no início. E aí, à medida que eu fui crescendo, tendo mais, né, liberdade, conhecendo um pouco mais da vida, eu passei a ligar para as pessoas, né? Eu usava o telefone, fazia DDD, porque eu moro em Brasília, minha família não é daqui. E aí eu ligava para todo mundo pedindo ajuda, perguntando um monte de coisa. Nossa, eu já perturbei muita gente. Às vezes eles não gostavam, não queriam responder. Ah, que menina chata, fico perguntando demais. Mas eu consegui bastante dados e aí foi evoluindo, né? Veio a internet, a possibilidade de estar buscando algumas coisas. Quando a internet virou modinha, as pessoas colocavam muita coisa na internet. Então, assim,
eu consegui achar bastante dados, até dados de igreja. Eles colocavam bancos de dados que eu falo assim, tabelas com dados, né? A gente conseguia ter acesso, dados de batismo e coisa do tipo. E aí depois veio o Orkut. E aí no Orkut foi legal porque deu para conhecer muita gente. Eu me lembro até um dia eu estava mexendo aqui, eu falei, pai, eu sou da família Pena, né? Uma das minhas famílias. Eu falei, pai, olha que legal. Tem um grupo chamado Família Pena. Aí ele sentou do meu lado e falou, então passa aí todo mundo que eu vou olhar para ver se eu conheço alguém. E aí a gente ia passando as páginas e nada. Daqui a pouco passou uma página assim, meu pai, ih, esse aqui é o Elias. É o Elias, tem certeza? É o Elias. Pergunta para ele se o nome do pai dele é Elias. Aí eu mandei um recado para ele, ele falou que era. E aí a gente acabou conversando, a gente descobriu que ele morava também aqui em Brasília. E aí no final das contas, quando o pai dele veio aqui em Brasília visitar, vieram aqui em casa, a gente conheceu os outros irmãos deles, né, sobrinhos. E depois de um tempo a gente foi lá visitar. E aí foi bem legal. E assim, com essa evolução, né, conhecendo as pessoas, eu passei a ter mais idade para poder viajar. Então, eu basicamente passei a tirar todo o meu tempo livre para fazer pesquisa. Eu costumava dizer que era a pesquisa da minha vida. Hoje, eu digo, é a minha vida, porque a minha vida e a pesquisa é quase que uma coisa só, porque o tempo que eu tô livre, eu tô fazendo alguma coisa, fazendo alguma pesquisa, assim, buscando, tentando achar algum dado, buscando as Você já pessoas. encontrou alguém que você tanto desejava nessas suas pesquisas todas? Pois é, tchararará. Assim, a minha pesquisa, ela ficou muito tempo na internet, desde 2000, 2001 até 2013, se eu não me engano, né? E aí, assim, as pessoas passaram a pesquisar, a minha pesquisa passou a ser uma espécie de base para outras pesquisas. Então, as pessoas usavam minha pesquisa para tirar dúvidas, para buscar um pouco mais de conteúdo e tal. E aí, depois de muitos anos, outras pessoas também se interessaram pelo assunto, né? E passaram a buscar também. Já tinha pessoas que buscavam, claro, aí nessa busca toda eu acabei conhecendo algumas pessoas como o seu Elcio, que o seu Elcio fez 102 anos, se eu não me engano. Ele mora no Rio de Janeiro. E em 2014 eu conheci ele, e depois, quando foi em 2015, 2013 eu acho que eu conheci ele. Em 2015 eu fui lá no Rio de Janeiro conhecer ele pessoalmente, foi muito bacana. E aí, assim, apareceram várias pessoas que estavam buscando também. E com essa modinha de pedir cidadania, cidadania europeia, muitas outras pessoas também passaram a buscar. E aí, apareceram dois nomes que a gente não achava nada, né? O que que acontece? Eu geralmente uso uma linha de pesquisa base, que é a linha materna do meu pai, Uhum. né? Porque nós temos quatro avós, né? Os pais, pai e mãe do pai, pai e mãe da mãe. Da família do meu pai, a mãe dele é essa linha que eu sigo. A minha avó, ela é, ela é meio que prima do meu avô. Porque a minha avó, ela é filha do segundo casamento do pai dela. E essa imagem, tá escutando? Pode falar. Ah, tá. Aí, a minha avó se casou com o primo dos irmãos dela, do primeiro casamento. E acaba que no final das contas, né, nessa mexida toda aí,
é todo mundo parente. E aí, assim, a minha avó é do segundo casamento do pai dela. A minha avó se chamava Maria, Maria Xavier, a mãe do meu pai. E aí, o pai dela, que se casou duas vezes, se chamava Manuel, Manuel de Aquino Xavier. Manuel de Aquino Xavier, ele era filho de um homem que também se casou duas vezes, que o nome dele é Júlio de Aquino Xavier. O Júlio de Aquino Xavier, ele era filho de um homem chamado Joaquim Francisco Xavier Ferreira. Esse Joaquim, ele é sobrinho neto do Tiradentes, do nosso famoso herói, né? O único herói que o Brasil tem. E aí, assim, por conta desse problema todo, que o Tiradentes foi mandado para forca, a família foi condenada também, tal, muita gente fugiu, muita gente trocou de nome, então muitos documentos se perderam. E o que acontece? Nós não achamos nada do Júlio, né? O pai do meu bisa. E aí, consequentemente, não achava nada sobre o restante da família, na parte do Xavier. E aí, o que acontece? Um primo nosso, assim, várias pessoas que estavam buscando também, que passaram a buscar depois, o pessoal juntou todo mundo para tentar achar dados sobre o Júlio, sobre o pai dele, sobre o avô dele. Então, isso virou uma saga. Achar o Júlio e achar o avô do Júlio, que era o Francisco Xavier, que era o sobrinho do Tiradentes. E aí, nessa busca maluca, que a gente já tinha anos tentando achar alguma coisa, eu consegui achar no ano passado um dado do Júlio que a gente buscava há muito tempo, que foi a morte do Júlio. E o Júlio morreu em 1979. No segundo semestre de 1879. O Júlio morreu. E aí tem um detalhe. O Júlio, ele se casou duas vezes. Ele se casou primeiro com a prima dele. Essa prima dele, a Lucinda, a famosa Lucinda, todo mundo da família ouve falar dessa mulher, e também a gente não tem nada sobre ela. Aliás, tem só o documento de morte dela. Ela era filha da Carolina, que era irmã da Maria, que era mãe do Júlio. Então, assim, eram dois primos de primeiro grau. Quando a Lucinda morreu, o Júlio se casou com outra prima dele. E aí ele se mudou de Minas para o Espírito Santo. E aí que vem a história. O Júlio e a Lucinda eram filhos de duas irmãs. Uma se casou na família dos descendentes, parentes do Tiradentes, e a outra se casou com a família dos Alvim, que é uma família também que o povo está procurando muito, é uma família bem famosa. E essas duas irmãs eram filhas de um homem chamado Antônio José da Costa. Esse Antônio José da Costa era um homem que tinha muitas posses, né? Ele tinha muitas terras, porque ele viveu numa época que a coroa brasileira estava dando assim, liberando terras para as pessoas, as famosas sesmarias. Então, o que acontecia? As pessoas pegavam os filhos, a mulher e todo o povo que trabalhava com eles, botavam no lombo de um jumento, saía mato adentro, determinavam uma terra e falavam, essa aqui é minha. E aí eles iam lá e faziam o pedido para a corte, né? Para a coroa, para liberar o documento. Aí era feito o documento. Todos esses homens, todos eles tinham muitas posses. Só que, assim, tem um detalhe. Era um tempo totalmente diferente, né? E o costume era totalmente diferente na época. Então, eram pessoas que tinham muitas terras e, consequentemente, muitos escravos. E o interessante é que, mesmo eles tendo muitas terras, as terras não valiam quase nada, porque eles tinham escravos. E os escravos era que determinava se a pessoa era mais rica ou mais pobre, né? Porque os escravos, na maioria das vezes,
tinha um valor muito além da terra que ele possuía. Mesmo que ele possuísse uma terra muito grande, produzisse café, produzisse açúcar ou qualquer outra coisa, o escravo que ele tinha, às vezes um único escravo, valia muito mais do que a fazenda que ele tinha. E é assim, é um mundo totalmente diferente, né? Que a gente vive hoje. São costumes diferentes, visões de mundo diferentes. Eram pessoas, assim, muito... A gente pode dizer, assim, muito ruins, né? Assim, no sentido de maldade, né? A pessoa ter escravo, manda bater, manda, sei lá, fazer maldade. Que hoje em dia, nossa senhora, né? Mas era o costume da época. Para eles isso era normal. E aí, assim, o que acontece? A linhagem que eu pesquisei, ela vai subindo, subindo, subindo. São, se eu não me engano, 18 gerações, 16 gerações. E essa linhagem, ela vai dar numa judia. E no costume judaico, a linhagem judaica, né? O fato de você ser judeu ou não, você adquire através da sua mãe. Então, se você é filho de um judeu e a sua mãe não é judia, você não é judeu. Você só é judeu se a sua mãe for judia. E nessa família, nessa linhagem que eu busco, é engraçado isso, porque olha só. Meu pai é homem, então ele automaticamente não passaria nada para mim. A mãe dele é mulher. Se a mãe dele fosse judia, ela seria judia e passaria o judaísmo para meu pai. Mas ela descende de um homem, né, dessa linhagem. Então, já quebra aí a situação. E o pai dele vem de um outro, aliás, vem de uma mulher, né? A mulher, ela é judia. O meu bisa, ele era considerado judeu nessa questão da linhagem. Mas ele não poderia passar porque ele é homem. E aí ele vem da Lucinda, que a Lucinda é mulher, da mãe da Lucinda, que é a Carolina, a Teresa Carolina, que era mulher, da mãe dela, que era a Maria Luzia, que também era mulher, então ela recebe, a mulher do Antônio José da Costa. E a Maria era filha da Francisca Carlota. A Francisca Carlota era casada com Maurício Antônio Cláudio, que era de Portugal. E assim, todas as mulheres, elas nasceram em Minas. E a Francisca era filha de uma Isabel, que a Isabel era filha de uma Ana, e que a Ana, ela nasceu em Minas Gerais. Mas a mãe dela nasceu em São Paulo, naquela época que eles estavam ainda... não estava criando São Paulo, né? Se formando e tudo mais. E aí a mãe dela chamava Isabel, casada com Lourenço Garcia Fontoura, que era filha de uma Maria Bicudo, dos bicudos. Os bicudos eram pessoas da alta sociedade na época, trabalhava para a corte e tal. E essa Maria Bicudo... Oi? Cortou tua voz, minha amiga. Oxi. Oi, oi, Amy. Alô, alô. Oi, caiu aquela hora. Opa, segura, menina. O tombo foi grande, hein? Segura aí. Opa, segura, porque... Ai, quase doeu. E Então, justo na melhor parte. mas voltemos. Você estava falando Não, da Maria Bicudo, e aí?
A Maria Bicuda. Essa Maria Bicuda, olha só para você ver a história da Maria Bicuda. Ela era casada com um homem chamado Diogo da Costa Tavares e ela era filha de uma outra Maria Bicuda, um homem chamado Manuel Pires. Essa outra, a mãe dela era filha de um homem muito famoso na época, que era tipo prefeito de algumas capitanias hereditárias, aquela coisa assim. Trabalhava diretamente para a coroa. E aí, assim, o que acontece? O pai dela trabalhava com o marido dela. O pai dela era o Manuel Pires. O marido dela era o Diogo da Costa Tavares, da família Costa. E o Diogo trabalhava com o irmão dele. O irmão do Diogo era simplesmente nada menos do que Antônio Raposo Tavares. Aquele famosérrimo que tem até nome de pista, né? Perto de São Paulo e tal. E todos eles trabalhavam com o Paz Leme, né? O Fernão Paz Leme, eu esqueci o nome todo dele. E aí, assim, eram dois irmãos, o Diogo e o Raposo, e os dois se casaram com duas filhas do Manuel Pires, que trabalhavam com eles, e aí elas morreram, eles ficaram viúvos, e eles casaram depois com duas mulheres do Paz Leme. E os dois eram filhos do Fernão Vieira Tavares. O Fernão ele foi casado duas vezes. Então, o Antônio Raposo Tavares e o Diogo, eles eram meio-irmãos. As duas mulheres do Fernão, o Fernão não era judeu, mas as duas mulheres, a primeira e a segunda mulher do Fernão Tavares, as duas eram judias. E aí o que acontece? A primeira mulher dele morreu, que era a mãe do Antônio Raposo Tavares, nosso famosão. Quem não sabe, gente, Antônio Raposo Tavares foi um dos desbravadores, né? Que saiu aí, que lutou até por Pernambuco. Ele saía matando um monte de gente aí, né? Brigando, fazendo tudo, lutando pelo Brasil. Ele trabalhava naquelas bandeiras, ele era bandeirante. Aquele homem que está nos livros de história. E aí, assim, o primeiro casamento nasceu o Raposo Tavares. E depois acabou outros irmãos deles trabalhando com eles também. E no segundo casamento, o pai deles foi casado com a Maria da Costa. A Maria da Costa, hoje em dia, ela é bem famosinha, né? Porque o pessoal que está querendo tirar a cidadania, eles estão buscando muito a Maria da Costa. A Maria da Costa, ela se casou com o Fernão, ela teve, acho que, 4 filhos, se eu não me engano. O Fernão veio em 1615, 14, 16, por aí. Ele veio para o Brasil para trabalhar para o rei, né? Para o imperador, sei lá como era o nome deles na época. Ele foi trabalhar em Salvador para ser contador-mor. E aí deixou todo mundo lá. E quem veio com ele só foi o Raposo Tavares, que já era grande, né? E aí foi o Raposo Tavares foi trabalhar como bandeirante, né? Com o Paz Leme. E a Maria ficou lá. Então, teve muita perseguição na época, desde 1400 e lá vai cacetada, teve perseguição com os judeus. Então, teve muito problema onde ela morava, lá em Portugal. E aí ela e o pai dela já tinha sido preso pela Inquisição, condenado, solto. E aí, quando foi em 1618, ela estava tentando fugir para vir para o Brasil, para ficar perto do marido dela. E aí, nessa tentativa de vir para cá, ela foi denunciada em Lisboa, foi presa, foi condenada, torturada e ficou presa de 1618 até 1624, quando ela foi solta. Mas ela foi solta, ela já estava muito debilitada, muito doente. E aí, assim, no processo que a gente lê dela, fala de como foi a tortura, como é que ela era torturada. Muita coisa, assim, muito triste, sabe?
E essa é uma história, é uma parte da história do Brasil. E durante muito tempo eu fiquei pensando, gente, mas pelas histórias que a gente ouve contar, o Brasil, a maioria da gente deve ter sangue de judeu, né? E aí, estudando melhor, que o Brasil precisava de pessoas para vir para cá, então, por conta disso, mandava ladrões, mandava prostitutas, mas pessoas que eles não comentam, mas que vieram muito para cá, foram judeus para tentar fugir da perseguição. Tá, mas e vir para o Brasil não tinha perseguição aqui? Tinha sim. Só que o Brasil era muito grande, tinha muito mato, então eles conseguiam se esconder melhor, né? E aí, hoje em dia, se você for buscar a sua genealogia, suas raízes, você vai descobrir que lá na frente você tem alguém em comum que era judeu, que veio para cá, que foi condenado, que foi torturado e talvez até morreu na prisão. O pai da Maria da Costa, ele ficou louco, né? Ele foi preso 2 vezes. Quando ela foi presa, ele foi preso também. E naquela época o pessoal é assim, aqui em Minas, eu tô em Brasília, mas em Minas, aqui no Brasil, rolava muito até pouco tempo atrás coisas do tipo. Eu não gosto do meu vizinho, eu vou denunciar ele. Minha esposa tá enchendo o saco, vou denunciar ela. Aqui em Barbacena tinha um negócio de louco ali que o pessoal mandava internar as pessoas. Apesar que tá acontecendo de novo isso, né? Eu vi umas denúncias aí esses dias. Fulano é louco, aí manda internar. A pessoa não é louca, a outra só quer se livrar dela. E os políticos faziam muito isso aqui no Brasil. E na época da Inquisição, meu vizinho, eu não gosto do meu vizinho, eu vou lá falar que ele é judeu. E aí a Igreja Católica não queria saber, né? Porque na época a Igreja Católica só queria roubar as coisas, ficar com dinheiro, com os bens das pessoas. Então ela não queria saber se você era judeu ou não. Falou que era judeu, eles iam lá e prendiam e detalhe, você ainda tinha que pagar a carceragem. Porque ai de você que você não pagasse para você, você tinha que pagar pela pessoa que ficava lá cuidando de você, você tinha que pagar pelo aluguel da cela. E mais ou menos por aí. E é Uhum. terrível, apesar que não mudou muito, né? Só mudou de endereço e de motivo, né? Uhum. Esse Hoje em assunto que você dia. está trabalhando com ele, que você estava explicando para nós aqui, é um pouquinho complexo, assim, sabe? Mas eu te dou parabéns pelo teu empenho, pelas tuas pesquisas todas, viu? Obrigada. E detalhe, eu fiz o teste de DNA, né? Aquele ancestral. E a novidade que eu tive esses dias é que, cruzando os DNAs, que além de você conseguir comprovar toda essa pesquisa, né? Eu ainda consegui um site chamado My True Ancestry, que é a minha verdadeira ancestralidade, né? Que lá Uhum. eles têm amostras de restos que foram achados em escavações. E o meu DNA bate com o rei Luís XVI da França, a relíquia que é um pedaço do coração dele que está lá. E também, que eu descobri esses dias é que o meu DNA também é compatível com um homem chamado Ernest, eu acho que era Ernest o nome dele, que é o tio da rainha Victoria da Inglaterra. Que chique! Chique, né? É muito legal, é muito divertido, sabe? Cada vez que você acha uma coisa assim, é muito, muito divertido. Você já fica faceira com isso. Oi? E você já fica contente em descobrir essas coisas. É muito divertido, né? Isso não vai trazer nada assim de benefício para a vida da gente, mas é uma curiosidade muito gostosa você descobrir assim quem eram as pessoas que vieram que vieram antes, né?
como é que você chegou até aqui? Como é que você tem uma sobrancelha desse jeito, nariz desse jeito, queixo, a orelha? Porque a gente, né? A gente acaba herdando tudo. É uma mistura maluca que vai passando de um para outro. E Uhum. hoje em dia a gente é o que a gente é, né? Agora falando um pouquinho, você terminou, você concluiu assim, ou posso passar para os teus livros agora para falar um pouquinho para a galera? Pode sim, com certeza. Falando um pouquinho das suas obras que você escreveu, fala aí para nós. Pois é, tem muita gente, porque assim, quando eu faço essa pesquisa genealógica desde que eu tinha 12 anos, e eu deixei de ser leitora para ser escritora há pouco tempo, e muita gente perguntava: ah, mas você não vai fazer nenhum livro sobre isso, de criança, né? E eu fiz um livro chamado A Minha Família, e esse livro foi passado para francês. Meu professor de francês, o André, me ajudou fazendo a correção do meu frangué, né? Português com francês, que eu vivo escrevendo errado até hoje. E os meus livros, eu escrevo para criança, então meus livros eles têm em português, francês, espanhol. Eu tenho mais de 80 títulos de livros publicados, né? Eu coordeno algumas antologias e coletâneas. Uma que a gente está trabalhando agora é a antologia do Dia dos Pais, né? Com contos, crônicas e poesia. Tem algumas antologias igual a Compaixão, que é a antologia que a gente fez no final do ano com pessoas do Brasil, em várias partes do Brasil. E o meu principal, não é que é o meu principal, mas acabou sendo, né? Personagem, porque eu tenho vários livros sobre ele, é o Lelé, que é um menino muito, muito levado, que adora fazer amizade por aí. O Lelé, ele é só um personagem, ele não existe de verdade, mas eu tenho um bonequinho que eu tô segurando ele na minha mão. Esse boneco tem um pouco mais do que o tamanho de uma, como é que fala? Da palma da mão, né? Palma da mão não, como é que fala? Quando a gente abre a mão assim. Nossa, viajei agora. Eu tô segurando esse bonequinho, ele é de pano, pintado, como se fosse um boneco mesmo, desenhado. Ele tem olhos escuros, como se fosse duas bolinhas, o narizinho com risquinho, e a boquinha dele é só um risco, um do lado. O cabelo dele é marrom, bem escuro, e parece aquelas rosquinhas Mabel, que tem um Sei. buraquinho no meio. Parece um monte de rosquinhas juntas. Ele é todo tonhonhõezinho, todo enroladinho. As Uhum. crianças amam o cabelinho dele assim. Mas ele é só um boneco, né? Esse bonequinho que eu tô segurando é tipo um papelete, sei lá, um bonequinho fofinho, que geralmente eu uso para contar história, para participar de lives. Ele tá de tênis amarelo, short azul, e a camiseta dele é uma camiseta vermelha que ele nunca tira. Ela chega a estar velhinha já. Ele não gosta de tirar nem para a mamãe dele lavar. Vive com essa camiseta e tem até um livro contando sobre essa história da camiseta dele, que é o Lelé e as Cores. E o Lelé tem um montão de livros. Ele tem livros em várias línguas e ele tem mais de 30 títulos somente dele. Eu geralmente uso o Lelé para contar histórias em lives, a gente cria histórias novas. Ele viaja por aí, mostra para as pessoas como é cada lugar onde ele É, vai. Esses Por aí. livros você fez em e-book ou você fez impresso também? Como é que é a tua forma de trabalhar com esses livros todos? Eu, primeiramente, eu sou formada em tecnologia, então, quando eu fui escrever livros, eu queria puxar sardinha para tecnologia, né? E aí, inicialmente, eu publiquei em e-book, depois as pessoas passaram a pedir muito livro impresso. Hoje em dia, eu tenho tanto e-book quanto livro impresso. Os mais novos, eles só estão impressos por causa da falta de tempo também. Mas tem, tipo, pelo menos a metade deles
no Kindle da Amazon. No Brasil, você encontra os livros. A Inepena, aí vem um montão de livros lá. Tem e-books coloridos, tem uns que não são. Uhum. E qual que era a novidade que você tinha me deixado curioso no telefone, que você falou que iria contar na live, lembra? Que você falou? Menino do céu, será que a gente tem tempo para isso? Não, lembra que você falou para Será? mim no telefone, lembra? É uma história nova do Lelé. Quer contar ela resumidamente para nós? Vou tentar. Então, senta que lá vem Vamos lá, história! vamos lá. O seguinte, o Lelé, ele é filho único, ele mora com o papai dele, com a mamãe dele, e ele mora numa cidade do interior. Então, ele, quando ele quer ver os primos dele, a família dele, ele tem que viajar, né? E aí, um dia, ele foi passar uns dias, tipo uma semana ou mais, assim, na casa dos tios dele. E lá ele tem um primo. Só que esse primo, como todos os amigos dele, tem uma particularidade. O Lelé gosta de correr por aí, fazer um monte de peripécia, fazer amizade. E aí, o primo dele também é diferente, o primo dele é gordinho. Então, quando eles vão brincar na rua ou em um outro lugar, o primo dele sempre fica para trás com as outras. Tipo, as crianças vão na frente e ele fica sempre para trás, porque ele é gordinho, não dá conta de correr. E aí o Lelé, ele como um bom menino, sempre arruma um jeito de incluir todas as crianças nas brincadeiras. E aí, o Lelé, quando ele foi na casa da tia dele, a tia dele ia mandar o primo dele numa excursão de escoteiros. O primo dele faz parte de escotismo, de uma turminha muito bacana, e eles iam fazer uma trilha numa floresta. E aí, o Lelé, claro, estava lá, foi convidado para ir junto. Eles foram para esse lugar, tinha um monte de adulto lá para acompanhar, eles foram cheios de equipamentos, cheios de, né, vestido apropriadamente. E quando chegou lá, não era só o Lelé que estava lá de novidade, né? Ele não era o único visitante. E adivinha quem estava lá? Eu não vou falar o nome da criança, porque aí esse nome vocês vão escolher. Era um menininho que ele tem problema de visão, ele não enxerga. Hum. Mas mesmo assim, ele foi para fazer uma trilha. E o Lelé, claro, como gosta de fazer amizade. E percebendo que aquele menininho era diferente dos outros, ele foi correndo para poder fazer amizade com esse menininho e ajudar ele, né? E aí, nessa brincadeira toda, eles fizeram barraca, fizeram brincadeiras e chegou a hora de fazer trilha, subir a montanha. E o Lelé, claro, foi ajudar tanto o primo dele quanto esse menino novo da turma. E aí, sobe de um lado, sobe de outro, tem um galho aqui, uma pedra ali, então tem que ter muito cuidado na hora de subir, né? E aí ele estava sempre ajudando esse menino. E lá pelas tantas, o Lelé, preocupado em ajudar esse novo menininho, ele não viu, pisou numa pedra. Essa pedra escorregou e o Lelé foi ladeira abaixo, gente. Coitado Pensa, do o Lelé. Lelé. Oi? Eu falei, coitado do Lelé. Coitado do Lelé, gente. Pensa, ele foi ladeira abaixo, escorregou. E detalhe, ele escorregou, foi rolando, rolando ladeira abaixo e caiu num buraco. Juntou todo mundo naquele desespero, o Lelé gritando, assustado. Aí veio todo mundo para tentar ajudar o Lelé. E aí eles juntaram uma corda, tinha que ter uma corda, não tinha como o Lelé sair do buraco assim. Só que essa corda, olha o detalhe da corda. A corda, o buraco era muito fundo e a corda não chegava até o Lelé. Então,
Um dos meninos resolveu descer na corda para tentar alcançar o Lelé, já que a corda era curta, né? E ele foi, desceu com cuidado, né? Segurando nas ramas do buraco. E na hora de... E ele chegou lá perto do Lelé e falou, Lelé, segura minha mão que todo mundo vai puxar nós dois. E aí, o que aconteceu, gente? 2 meninos numa corda só. Adivinha? A corda não aguentou. E caiu os 2 meninos no buraco. Quase que leva o resto da turma que estava tentando levar puxar o Lelé de volta. E aí, vocês podem imaginar. E aí, como que acabou a história? Como é que acabou a história? E eles tiveram uma ideia. Eles juntaram os casacos, cada um tirou o seu casaco. Eles amarraram um casaco no outro. E aí foi quando eles conseguiram alcançar os 2 meninos e puxar os meninos de volta. E aí os meninos conseguiram se salvar, né? E voltar para casa são e salvos. Claro, maravilha, né? Maravilha. Cheio de arranhão, gente. Sim, com certeza. Essa foi uma das aventuras. Essa foi uma das aventuras do Lelé, então, que você conta aí por aí para as pessoas. Com certeza, uma aventura maluca. E foi assim que o Lelé conheceu um novo amigo. E esse amigo, ele não enxerga. E como todos os outros amigos do Lelé, ele tem uma particularidade. Eu resolvi trazer para você, lembra que eu falei? Que eu esperava vir aqui para poder contar, porque eu não ia contar antes disso. Maravilha, Aimee. Eu quero te agradecer muito aí a tua presença aqui no nosso programa, viu? E eu queria saber quem que você quer indicar aí para nós aí para um programa futuro. Menino do céu, é tanta gente que é complicado, né? Ó, eu vou dando uma lista, mas primeiro, já que o Juninho está aqui, eu vou indicar o Juninho hoje. Depois a gente segue uma lista. O Juninho, ele canta, ele toca, ele tem um monte de música autoral, ele interpreta, você vai amar. Ele é muito bacana. Maravilha. Ele que canta sertanejo, que você falou? Não. O que é do sertanejo é daqui. O Juninho é do Nordeste. E o Lelé hoje, ele veio com o chapeuzinho do Dominguinhos. Sabe aquele cantor? Sei. Dominguinhos? Sei. O Lelé trouxe lá de Garanhuns, da cidade do Dominguinhos. E hoje ele tá aqui usando esse chapeuzinho. O Lelé tá muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito feliz. Ele amou estar aqui, fazer um novo amigo, né? O Lelé ama fazer amigo. E o Lelé depois quer falar de novo com você, viu? Maravilha. E para as pessoas te encontrar, Aimee, como é que faz aí? Deixa as tuas redes sociais aí para as pessoas. Meu nome é Ainê Pena, com N só. Eu tenho um site chamado ainepena.com.br. E aí lá vocês conseguem ter acesso a tudo. Maravilha. Tem livros em vários... Os meus livros vocês podem procurar em plataformas do Brasil. Tem Americanas, Submarino, Amazon. Os livros também são internacionais, então consegue achar. Quem não estiver no Brasil, pode procurar na Amazon que vocês conseguem. E é isso aí. Beijo, menina. Obrigado. Obrigado. Saúde, felicidade para você. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo do Lelé para você. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.